Vamos começar mais uma edição do projeto Continuidade de Oficinas Culturais pelo Instituto Mundo e Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, no segmento Música e Dança. O proponente é a Associação Instituto Mundo, fundada em 14 de janeiro de 2005, em Goiânia, Goiás. O Instituto Mundo já tem um histórico de oficinas culturais de música ao violão, guitarra e contrabaixo, como também dança, discotecagem, artesanato e capoeira. Tem também iniciação esportiva, karatê e futebol, futsal. Ele também produz vários eventos, entre festivais de música, festas tradicionais e feiras produzidas e organizadas pela entidade. Este projeto já acontece há vários anos, com inscrições gratuitas normalmente nos meses de maio a outubro. E sempre no final dos cursos tem apresentações das oficinas e campeonatos de esporte, sendo distribuídos diplomas para todos os participantes. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wesley Farias e eu estou aqui para dar aula de contrabaixo para vocês. Então vamos lá? Eu sou formado em música e vou ministrar para vocês então essas 8 aulas. O nosso curso ele foca no iniciante. Então, serão 8 aulas partindo do princípio até você já estar tocando as suas músicas favoritas. Bora lá? Primeiramente, a gente começa falando do próprio instrumento. O contrabaixo ele foi um instrumento inventado nos anos 50 pelo Léo Fender. Ele veio, então, para suprir, como vocês sabem, contrabaixo, instrumento grave. Ele veio, então, para suprir uma falta desse tipo de sonoridade em que a recém-criada guitarra não tinha. Então ela veio então para cobrir essa lacuna. Vamos lá? O contrabaixo mais comum é esse como o meu, o de 4 cordas. Dá uma olhadinha. 4 cordas. Esse instrumento não é o único dessa família. A gente tem variações para ele, como o baixo de 5 cordas ou o baixo de 6 cordas. Alguns fabricantes de contrabaixo, para tentar novas sonoridades e tudo mais, colocam até mais cordas do que isso, mas não é o comum. O baixo mais comum é o de 4, seguido do de 5 e seguido do de 6, ok? Então, para a gente começar a aprender um instrumento, a gente precisa primeiro conhecer o próprio instrumento, não é? Saber o que cada parte é responsável. Então, o contrabaixo ele é dividido em 3 partes. O corpo, que é essa parte aqui, o braço e a mão do contrabaixo. Vamos chegar um pouquinho mais perto para mostrar um pouco mais de detalhes de cada um. Primeiramente, o corpo. O corpo é essa área aqui onde ficam os captadores, a ponte. No caso do meu contrabaixo, ele tem esse escudo aqui para ajudar na captação. É característica desse instrumento, ele não é comum nos contrabaixos. Os reguladores de volume e de timbre. No caso do meu, eu tenho 2 botões de volumes, um de cada captador. Tem um captador aqui, tem um aqui dentro. E esse aqui é o botão de timbre. Tem baixos que tem 5, 6 botões aqui. O caso do meu contrabaixo, ele é um contrabaixo passivo. A gente ainda tem essa diferença. O som, ele sai direto dos captadores para o cabo e segue. Ainda existem os baixos ativos, que eles precisam de uma bateriazinha, que normalmente fica aqui no verso, essa bateria. E essa bateria serve então, para dar mais ganho, para dar mais potência aos captadores. A segunda parte do contrabaixo é o braço. O meu contrabaixo é um baixo de 22 casas. As casas são esses espaços aqui. Se você contar, o meu tem 22. Mas existem baixos de 28. Na verdade, são até mais comuns do que esse aqui. Porque o meu baixo é um contrabaixo vintage, antigo, dos anos 80. E era assim que eram construídos então os baixos naquela época. Esses ferrinhos que dividem as casas, o nome disso é traste. Por isso você vai ouvir me falando muito de trastejando. Trastejando é quando você faz esse som raspado, porque você não apertou o suficiente a corda.
Quando o som está mais limpo, ele não trasteja. Vamos então para mão. A mão é onde fica as tarraxas, responsáveis pela afinação do instrumento. Se você estica a corda sobe, ela fica mais tensionada, então a corda fica mais aguda. Se você volta, a corda ela fica mais frouxa e, por consequência, mais grave. Um ponto que eu não mostrei para vocês é aqui o jack de entrada do P10, que é onde vai o cabo para a caixa amplificada. Mas tem alguns outros contrabaixos, por exemplo, que a posição desse P10 é aqui, ó, bem onde você coloca a faixa. No caso do meu, que comumente ela é colocada aqui. Por isso eu uso um cabo com a ponta dele em L, para ele fazer essa curva aqui e o cabo não ficar espichado aqui para frente. Essa pontinha dele, desculpa o barulho. Olha o barulho que faz quando eu tiro o P10 sem desligar a caixa. Meu cabo é em L. Sentiu o barulho aí? Pois é, nunca façam isso. Para a gente poder fazer um trabalho correto e aprender direitinho como toca o contrabaixo, você, assim como tem que fazer seu dever de casa, você tem que aprender primeiro a ler e escrever, né? Porque é assim que você vai poder entender o que está escrito no papel para poder repetir os exercícios na sua casa. Então, o primeiro passo para entender a escrita para um contrabaixo é aprender as notas musicais. Normalmente todo mundo já conhece o nome das notas, não é? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só porque no contrabaixo, nesses instrumentos, a gente usa as cifras para escrever os nomes das notas. E para dificultar mais um pouquinho, a gente não começa do Dó, a gente começa do Lá. Isso vem de tempos muito antigos, de quando o Lá era ainda a primeira nota dessa escala. Então a escala fica então Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Então a ordem da escala é essa, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí fica fácil, se você lembrar que o Lá vem primeiro, é só colocar as letras do alfabeto. Isso são as cifras. Então o Lá vira o A, o Si vira o B, o Dó vira o C, e assim por diante até o Sol, que é o G. Então você tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A, B, C, D, E, F, G. Certo? Que nem está aí para vocês na tela. Então, vocês agora então vão ter que memorizar primeiro isso, as notas musicais, tá? Porque a gente vai falar muito disso daqui para frente. Eu sei que o começo do curso, assim como para qualquer instrumento, ele é muito teórico, pode soar meio chato para algumas pessoas. Porém, é necessário você aprender a ler para poder executar o que você quer na frente. Por quê? As músicas todas que você vai querer aprender no futuro, elas quase sempre você vai encontrar elas na internet sim, mas de forma escrita. Então você precisa saber decodificar essa escrita para poder se dar bem, para poder aprender as músicas que você quer. Outra coisa que o baixista tem que ter muito na cabeça é que você precisa treinar muito o ouvido. Porque o contrabaixo, normalmente, as coisas que você encontra para ele na internet são sempre versões um pouco mais simplificadas das suas músicas favoritas. Então, o que você precisa fazer? Você precisa treinar o seu ouvido para poder perceber dentro daquela música as nuances que fazem toda a diferença na hora de tocar o contrabaixo. Por exemplo, eu posso tocar e isso vai ser uma música, certo? Mas e se o original for alguma coisa mais? Essa pausinha que tem aqui no meio desse som que você ouviu faz toda a diferença. É aquele brilho a mais
que a música precisa. Então você tem que estar atento a esses pequenos detalhes, ok? Outra vantagem de aprender esse tipo de escrita, aprender as notas musicais, aprender as escalas e aprender nome dos dedos, nome das casas, tablatura, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é que isso é útil e vai ser usado para qualquer instrumento de cordas dessa família aqui. Eu estou falando de violão, contrabaixo, guitarra, cavaquinho, ukulele. Tudo leva a mesma parte teórica em consideração. O nome das notas, escalas, como eu disse para vocês, as tablaturas, as técnicas, a escrita, é toda igual para os dois. Então, mesmo que no futuro você venha a optar por não tocar contrabaixo, essa parte teórica ela vai ser muito útil para você, se você quiser migrar para a guitarra, migrar para o violão, beleza? Então, além do nome das notas, vamos aprender agora o nome das cordas. No contrabaixo, na guitarra e no violão, você sempre vai contar as cordas de baixo para cima. A primeira corda, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira corda, então, é um Sol, é a corda Sol. A segunda corda é a corda Ré. A terceira corda é a corda Lá. E a quarta e última corda é a corda Mi. Aí você vai me perguntar, Wesley, mas por que Sol, Ré, Lá, Mi, tudo misturado, bagunçado? Essa resposta é simples. Essa afinação, ela vai te ajudar demais na hora que você for montar as escalas, porque assim as notas, elas ficam mais próximo. Agora imagina isso se eu tivesse um Dó, Ré, Mi, Fá aqui. Essas notas iam estar todas espalhadas no contrabaixo, o que ia tornar muito mais difícil você tocar. Então, segunda coisa para memorizar, o nome das cordas. Sol, Ré, Lá e Mi. Terceira coisa para memorizar, o nome dos dedos. Não é aquele do dedinho da Eliana não, viu? O nome dos dedos. O nome dos dedos é super fácil. Você só vai pensar que a mão esquerda, que nem está no desenho aí para vocês, você vai enumerar os dedos que vão vir aqui na frente. Número 1, o 2, o 3 e o 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Ok? A mão direita também é fácil. É só a inicial, a letra inicial do nome do dedo. Então ficou ainda mais fácil. P para polegar, I de indicador, M de médio e A de anelar. No contrabaixo, a gente raramente tem alguns baixistas que têm técnicas que usam o dedo mindinho. Mas normalmente, no contrabaixo, você vai usar o indicador e o médio e para algumas técnicas o polegar. São esses os três dedos principais. O anelar você usa em situações raras, quando você precisa de velocidade. Então você toca entendeu? É muito mais rápido do que fazer. Você sofre um pouquinho mais para fazer do mesmo jeito. Então vamos lá. Esses são os nomes dos dedos. Essa então é a terceira coisa que você precisa memorizar. Mas você vê que não é nada de muito complexo que eu estou pedindo, né? Eu estou pedindo para memorizar uns números, a letra inicial de cada dedo. Aqui dá um trabalhinho, memorizar o nome das cordas. Mas isso é o básico que você precisa, então, para começar o seu estudo de contrabaixo. A última coisa que você precisa memorizar, então, é a tablatura. A tablatura é onde você vai escrever os exercícios, as músicas que você quer aprender a tocar. Então, pro contrabaixo, principalmente o contrabaixo moderno, é a forma de escrita mais importante que tem, tablatura.
Você pode também aprender a ler partitura mais no futuro, mas em 8 aulas eu acho que é um pouquinho pesado a gente passar então para leitura de partituras. A gente pode fazer isso no futuro, numa aula de contrabaixo intermediário para avançado, ok? Pensando então na tablatura, a gente tem as 4 cordas dadas pelo nome da sua cifra. Então você vê ali que na corda Sol vai ter um G, na corda Ré tem um D, na corda Lá, que é a primeira lá da escala, então é o A, e na corda Mi é um E. São essas então as cifras das 4 cordas soltas, G, D, A e E, ok? Agora, como é que a gente escreve na tablatura? A gente lê na tablatura como a gente lê normalmente, da esquerda para a direita, e você coloca na tablatura o número, aí confunde um pouquinho, ó, porque agora não é o número dos dedos aqui, é o número da casa que você vai tocar. Então, caso você queira tocar a corda Mi solta, você vai lá no E e escreve um 0. Se você quer tocar a quinta casa na corda Mi, você vai lá e escreve um 5. E se tiver um 5, lá na corda Mi tiver 5 e 7, você vai tocar 5 e 7, ok? Isso é importante, seguir a ordem, porque às vezes você vê um 0 aqui e um 3, mas antes desse 3, você não percebeu que lá na corda Sol tinha uma corda Sol solta, por exemplo. Então você vai fazer. É uma possibilidade. Nesse caso aqui está escrito 0 na Mi, 0 na Sol, 3 na Mi. Ok? Então é isso. Atenção, a gente vai estudar, a partir de agora, tudo é feito na tablatura, então não se preocupem, a gente vai ver isso bastante, vai ter bastante tempo para vocês memorizarem isso. Agora vamos então para a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, que é a afinação do instrumento. Você não pode criar um vício de treinar, de estudar com um instrumento desafinado, porque isso vicia errado os seus ouvidos. Você precisa então aprender a afinar o seu instrumento, ok? Primeira dica é, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente precisa aproveitar ao máximo para facilitar tudo. Você pode optar por comprar afinadores específicos, existe afinador específico para contrabaixo, não é tão caro. Você pode pensar em comprar pedais, que é isso aqui, ó. Esse é um pedal. É o que eu uso para afinar o meu instrumento, ok? Você pode ver aqui, ó, por exemplo, ó, eu liguei, quando eu toco uma corda solta, ele me falou que está desafinado. Então eu vou ajustar até chegar, até essa nota ficar verdinha. Ficou, pronto, o instrumento está afinado. Mas a gente tem também, como eu te disse, a tecnologia ao nosso lado. Você não precisa de um pedal desse hoje. Você não precisa de comprar um pedalzinho ou um afinador. Tem uns afinadores que funcionam como vibração, você pluga no contrabaixo aqui. Você pode usar o seu celular, é isso aí. A gente tem aplicativos que você pode baixar e usar então para afinar o seu instrumento. É só colocar afinador na Play Store que você vai encontrar ali dezenas de modelos de formas e afinadores que funcionam. Porém, tudo não é tão fácil assim, né? Porém, para conseguir fazer com que esse afinador ele funcione bem, você precisa estar com o seu contrabaixo conectado a alguma coisa, a alguma caixa, a algum amplificador, porque o aplicativo ele usa o microfone do celular. Se você não tiver plugado a lugar nenhum, ele vai sofrer um pouquinho para escutar o som do instrumento, que, como qualquer instrumento elétrico, ele funciona ligado. Você vê que você consegue escutar um pouquinho
mas não muito, né? Então isso faz com que você possa ter problemas para afinar o contrabaixo desligado. Primeiro cuidado que você vai ter, eu falei para você plugar o seu contrabaixo numa caixa amplificada para estudar, né? Cuidado, o instrumento do contrabaixo ele é muito grave, o som é muito pesado. Isso pode fazer com que você estrague a sua caixa, se ela não for uma caixa específica para contrabaixo, ou uma caixa que aguente esse tipo de pressão. Porque senão, esse tipo de grave, ele detona com a sua caixa, tá? Então vamos lá, vamos começar com a parte mais prática. Primeira coisa que você precisa aprender é a como se sentar para poder tocar o seu instrumento. Você tem que lembrar que o instrumento ele tem que fazer mais parte do seu corpo para que você não se canse rápido. Você tem que posicionar ele do jeito mais confortável possível. O contrabaixo ele é um instrumento pesado. Isso aqui é madeira maciça, então o instrumento pesa. Você tem que posicionar ele de um jeito confortável. Eu recomendo a você estudar sentado e não de pé, porque você vai conseguir estudar por mais tempo, cansar as mãos, vai demorar mais para cansar as suas mãos, ok? Então, tem dois jeitos de posicionar o contrabaixo no seu corpo, que é essa voltinha aqui, na perna direita ou na perna esquerda. Ah, eu esqueci de falar. Falando então de tecnologia que pode te ajudar, você também tem mais duas coisinhas. O primeiro é o metrônomo. O metrônomo, ele serve para marcar o tempo da música. Ele serve para marcar o beat. Você também vai ouvir muito falar dessa palavra, o beat. É B-I-T. O beat, ele é o tempo, a marcação de tempo da música. Você vai ter também vários aplicativos do celular que pode fazer isso para você. E desde já, a partir de todos os exercícios que eu for passar para você, sempre use um metrônomo para poder fazer os seus exercícios. Isso vai te acostumar a tocar no tempo, a tocar no ritmo certo, não variar muito, não fazer isso aqui, ó. Você pode estar pensando que está num tempo e de repente você está tocando muito mais rápido do que você queria ou mais devagar do que a música pede. Então você pode pensar nisso, tá? No tempo da música, no metrônomo. Também tem aplicativos de celulares, como eu disse, que fazem esse trabalho. Às vezes até o aplicativo que tem o afinador tem um metrônomo nele mesmo. Às vezes você pode então optar por isso, por usar um aplicativo que tenha afinador e metrônomo. A segunda dica de tecnologia para te ajudar é o contrabaixo. Ele é um instrumento muito grave, o som dele é muito pesado. Então, essas caixinhas de som de notebook ou do próprio celular, se você estiver ouvindo isso de um celular, então você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar usar um fone de ouvido. Sempre para contrabaixo, use um fone de ouvido, porque a caixinha do celular ele não dá conta de reproduzir todo o som grave, você vai acabar perdendo. Então, quanto melhor o fone de ouvido que você tiver, melhor vai ser para o seu aprendizado. O bom mesmo, na verdade, é você assistir isso num som bom. Se você quiser assistir na sua TV, se você quiser assistir, se a sua TV tiver um home theater, é melhor ainda. Ou pluga até, se em caso assim, você não tiver um fone, você pode até plugar o seu celular na sua caixa amplificada que você vai estudar o contrabaixo. Tem essas possibilidades, tá? Para você que não tem uma caixa amplificada ou não quer fazer barulho em casa ou a mãe briga se ficar fazendo barulho demais, você tem uma coisinha, um adaptador que você pluga no contrabaixo, que ele faz, às vezes, do amplificador. Você pluga ele e você pluga um fone de ouvido nele e você consegue escutar o contrabaixo no fone. Isso é muito bom. E ele ainda tem uma vantagem, ele tem uma entrada auxiliar. Então você pode plugar o seu celular
nele também, e no fone você vai escutar a música que estiver tocando no seu celular, mais o contrabaixo. Então é ótimo para estudar sem fazer muito barulho. Então você pode estudar à tarde, da noite, você pode estudar num ambiente barulhento, porque você vai estar usando o fone. Isso é muito bom. E é uma pecinha assim, custa uns 100 e poucos, mas definitivamente vale a pena ter essa pecinha, tá? Então vamos lá. Voltando a falar do posicionamento aqui, então, para você tocar melhor o seu contrabaixo. Eu falei do posicionamento na perna, eu uso aqui a perna direita. A cadeira, ela tem que ser confortável e ela não pode ser muito alta. Se ela for muito alta, o que vai acontecer? Sua perna ela vai ficar num ângulo mais acentuado e o contrabaixo ele vai escorregando, entendeu? Então, se você tem que sentar numa cadeira que dê um ângulo de 90 graus aqui no seu joelho, para que o baixo não escorregue, que você não precisa ficar forçando, ficar de ponta de pé assim, para poder o contrabaixo ficar na posição, ou ficar forçando com o braço aqui para poder o contrabaixo não sair escorregando. Então, isso é importante, uma cadeira confortável e que você não fique muito alto nela. Próxima questão é a inclinação do contrabaixo aqui. Você não pode deixar o seu contrabaixo reto desse jeito. Por quê? Isso dificulta, tá vendo? A posição da mão esquerda. Você tem que deixar ele um pouco inclinado para que a sua mão venha naturalmente. Então a dica é essa: o contrabaixo ele fica inclinado o suficiente para você não ter que fazer esforço nenhum com a mão. Do jeito que ela vem, ela pousa. Então é assim que você vai achar a inclinação do seu contrabaixo. Essa outra voltinha aqui, ó, o meu contrabaixo ele tem, e muitos contrabaixos têm também, essa parte aqui um pouquinho mais fina, que aí serve para quê? Para você apoiar o antebraço e ficar um pouco mais confortável. O próximo passo é o P aqui, o polegar da mão direita. Você vai descansar ele em cima do seu captador, do primeiro captador do seu contrabaixo. Alguns contrabaixos têm só um captador, outros contrabaixos têm um captador mais aqui para trás, então fica desconfortável. Você, nesse caso, descansa o polegar na corda Mi, tá ok? Exceto o caso de você estar tocando a própria corda Mi. Aí você levanta a mão, até quando o dedo está aqui no captador, você às vezes precisa tirar ele para poder alcançar a corda Mi mais fácil. Mas nas outras cordas você deixa então o dedo apoiado aqui no seu captador, tá ok? Então, chegando na metade da aula, a gente vai para o primeiro exercício prático. Vamos lá, gente. O primeiro exercício prático, ele é um exercício de mão direita. Ele é um exercício para você se acostumar com a sua coordenação motora, para que você se acostume com a distância entre uma corda e outra, para que você acostume-se a usar os dedos alternadamente. Esse aqui é um dos maiores vícios. Eu sei que esses exercícios eles podem parecer chatos e não musicais no começo, mas é o seguinte, são eles que vão evitar de você fazer coisas erradas, criar vícios errados, que atrapalham muito o seu desenvolvimento lá na frente. Esse exercício aqui é esse caso. O exercício ele se trata de quê? De você alternar o indicador e o médio como se fosse uma pessoa andando, certo? Você vai fazer esse movimento, polegar no captador, lá na corda Sol. Como se fosse uma pessoa andando. Certo? Agora eu vou fazer um pouquinho mais devagar e você vai pegar o seu contrabaixo aí, eu vou te dar esse tempinho, a não ser que você já esteja com o contrabaixo no colo. Pega o contrabaixo aí, vamos lá, põe ele no colo. Agora é o seguinte, mais devagar, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio.
Comigo. Não para. Perfeito. Esse é o seu primeiro exercício, ok? Com aquele metrônomo que você já baixou no seu celular, você vai fazer o seguinte: você vai colocar ele em 60 BPM. 60 BPM significa 60 batidas por minuto, BPM. Se você coloca 60 batidas por minuto, você está batendo 60 vezes em um minuto. Isso significa uma vez por segundo. Isso dá essa função de aqui. Quando você se acostumar com essa velocidade aqui, você sobe para 70. E quando você se acostumar a 70, você sobe para 80, ok? Assim até chegar no 100, no 100 pelo menos, tá? Não se afobe, não vá mais rápido do que você dá conta, não queira tentar apressar as coisas só para chegar no objetivo logo. Por quê? Porque aí é onde você erra. É melhor, isso aqui é um lema, você vai me ouvir falar isso aqui um monte de vezes, é melhor fazer certo e devagar do que rápido e errado. Certo e devagar. Só quando você tiver dominado nos 60 BPMs, que você estiver completamente confortável, é que você passa para os 70, ok? Não precisa passar muito do 100 nessa primeira aula. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar no momento que a gente vai ultrapassar aí bastante essa velocidade, mas deixa para o futuro, né? Então vamos lá. Segundo exercício. Você pode fazer esse aqui alternando com esse primeiro, que é só na corda sol. O segundo exercício, ele já é um exercício mais de coordenação motora também, em que também com as cordas soltas você vai fazer agora uma vez cada dedo em cada corda. Isso significa o quê? Indicador, médio no sol, indicador e médio no ré, indicador e médio no lá, indicador e médio no mi. Isso dá então esse aqui é um pouquinho mais difícil. Você vai fazer ele a 50. Ou você pode colocar, se você estiver mais confortável, você pode colocar 100 e fazer a metade. Então o beat vai ficar... Você entendeu? Você está fazendo então aqui a metade da velocidade que o clique que você está ouvindo. Se você estiver achando 50 muito devagar. Esse exercício aqui... ele vem acompanhado de uma segunda parte. Não sei se vocês perceberam, mas esse exercício aqui também envolve a mão esquerda. Se você toca as cordas você vê que fica poluído, aquele som, o som da corda anterior, ele fica vibrando e você passa para a próxima e a última ainda não parou. Então o que é que você faz? Você toca com a corda e com essa mão você abafa o som dela. Solta e toca a próxima. Então ficaria. No contrabaixo, esse silêncio ele é importantíssimo, porque senão a sua música fica suja. Você fica cheio de sons, de notas, que não era para estar soando mais, ainda bagunçando e vira aquela coisa, se você toca...
tem um som, ó. Essa corda solta que eu não abafei. Ela segue até eu abafar ela. Então isso é já importante de você ir treinando a partir de hoje, limpar o seu som. Quanto mais bem definido o seu som é, melhor contrabaixista você vai ser, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma sequência aqui para a gente tocar juntos, tá? 3, 4... Última. Então, uma dica para você, se você quiser tocar junto comigo essa parte, pausa o vídeo agora, volta, toca de novo comigo, volta, toca de novo junto comigo, se isso facilitar você a fazer direitinho. O que você pode fazer também é pegar esse pedacinho do vídeo e recortar, sabe? Até no WhatsApp faz isso. E ficar só com esse trechinho em loop, sabe? Para que você pode ir junto comigo. Essa velocidade que eu fiz aqui, ela está perto de 60 já. Então você já vai ter que ter uma familiaridade para tocar isso aqui junto comigo. Toca então primeiro sozinho, depois vem para esse trechinho que a gente toca junto. Vamos então para o segundo exercício, para o terceiro exercício prático já, né? Terceiro exercício. Esse exercício vai já envolver a mão esquerda. No caso, a gente vai poder então pela primeira vez usar a tablatura para você ver esse exercício aqui em prática escrito. O que você vai fazer? Esse exercício primeiro para você se acostumar com a distância das casas do contrabaixo. O contrabaixo, ele tem as casas maiores do que o violão e do que uma guitarra, porque ele é um instrumento que precisa disso para poder soar o som que tem. Então você primeiro tem que se acostumar com a distância das casas. É para isso que existe então esse exercício de cromatismo. Cromatismo é o nome do exercício que a gente vai fazer agora. Primeira coisa, dedo 1 na casa 1. Aquela alternação aqui, ó, aquela alternância continua, tá? Então, dedo 1 na casa 1, com o indicador. Dedo 2 na casa 2. Dedo 3 na casa 3. Aí você não vai pro anelar, você volta pro indicador. E dedo 4 na casa 4. Então ficaria. Olha a alternância aqui. Olha a alternância aqui. Só porque você vai ter que fazer isso em todas as casas, de todas as cordas. Então, em todas as casas não, desculpa. Em todas as cordas. Então ficaria 1, 2, 3, 4. Corda de cima. Corda de cima. Corda de cima. Então é isso. Esse é o exercício. E escrito, ele fica assim, como você está vendo aqui embaixo agora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas você vê que não é em cima que essa segunda linha de 1, 2, 3, 4 tá, né? É na frente. Por quê? Para te mostrar qual é a ordem que você vai tocar. Não significa que eu vou tocar 1, 2, 3, 4 aqui e na corda de cima eu vou tocar 5, 6, 7, 8.
Eu vou tocar 1, 2, 3, 4 e depois eu vou tocar 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então isso também confunde muito o iniciante. Achar que porque está na frente é mais acima do contrabaixo. E não. É só uma indicação de que é depois. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E volta para baixo e começa de novo. Outra dica que eu posso dar é, quando você for colocar o dedo na casa, você vai colocar o dedo mais próximo possível do traste. Isso facilita, fica mais leve, se você sofre menos, o dedo fica mais perto da próxima casa, tem menos chance de trastejar, então assim, só tem vantagem, né? Dedo então mais perto do traste possível. Com o tempo, a mão vai cansando. Eu provavelmente acho que você não vai estar dando conta de fazer esse tanto de tempo que eu estou fazendo, pelo menos não nas primeiras vezes. Porque a abertura de dedo e a pressão que você precisa fazer aqui são bem altas para quem está começando. Então, você pode parar um pouco, descansa, alonga, estica, até os seus músculos se acostumarem com esse movimento. O segundo passo desse mesmo exercício, ele é recomendado então para crianças a partir dos 10 anos de idade. Por quê? Por causa do tamanho da sua mão. Porque esse tipo de exercício aqui é muito sofrido para criança menor do que isso. Porque a mão simplesmente não é grande o suficiente. O que é esse exercício? É esse mesmo exercício que a gente fez, só que agora você vai tentar não tirar o dedo da casa. Você coloca o seu dedo e o dedo fica. Quando a segunda casa tocar, você não vai tirar o primeiro dedo. Quando a terceira tocar, você não vai tirar os outros dois. Quando a quarta tocar, os 4 dedos ficam. Você entendeu? Esse exercício aqui ele é cansativo de fazer, até para mim, que sou já um profissional há alguns anos. Então, não se preocupe se você não conseguir fazer na primeira semana. Esse é um exercício que você vai levar para a vida inteira. Você vai ver muitos baixistas profissionais fazendo esse exercício aqui como aquecimento antes de entrar no show. Olha só, eu já estou cansando minha mão. Esse exercício aqui, ele é pesado. Então, gente, exercício de mão esquerda é isso. Do mesmo jeito do exercício de mão direita aqui, você vai ganhando velocidade com o tempo. Cuidado para não acelerar mais do que você consegue. Agora, tem uma variante. Se você é pequenininho, está assistindo essa aula e fala, pô tio, eu queria conseguir fazer, eu queria fazer esse exercício também, tem um jeito de você fazer. Você vai pegar esse mesmo exercício que a gente está fazendo aqui, e em vez de fazer aqui na casa 1, você vai fazer ele na casa 7. Em vez de fazer 1, 2, 3, 4, você vai fazer 7, 8, 9, 10. Você vai sentir
que as casas, quanto mais próximo do final do contrabaixo, mais estreitas as casas são, então mais fácil é fazer esse exercício. Você vai bem mais tranquilo. Esse exercício aqui nessa altura, ele é bem mais tranquilo de fazer. Se você estiver sofrendo uma demais para fazer 1, 2, 3, 4, você pode fazer então 7, 8, 9, 10. E ir, o quê? Voltando a casa. Cada vez que você viu que você dominou aqui, ó, esse aqui tá fácil, volta a casa. E começa daqui. Viu que tá certo? Volta mais uma casa. E assim você vai até chegar no final. Tá? Essa velocidade que eu fiz aqui é só para mostrar para vocês mais rapidinho o exercício. Não tenta fazer nessa velocidade agora. Então é isso. Cromatismo. Outra variação. Tio, eu tô meio enjoado de fazer esse exercício aqui toda hora, a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que eu posso fazer? Eu posso ir caminhando com ele pelo contrabaixo. Você pode muito bem fazer um exercício e quando chegar aqui você anda uma casa para frente e desce, mas agora uma casa para frente. Chegou aqui, de novo, você estava já na casa 2, então você inicia na casa 3. De novo, andei uma casa para frente. Uma casa para frente aqui é sempre importante. Até a 12ª casa somente. Por quê? Eu não conheço o seu contrabaixo. Ele pode ser diferente do meu. Ele pode ter o corpo finalizando aqui na 12ª. Ele pode chegar até o final. Um jeito fácil de você achar a 12ª casa é só também memorizar. A 12ª casa é essa aqui que tem 2 pontinhos, tá vendo? Ela sempre tem uma marcação diferenciada. Mas nas próximas aulas a gente vai falar o que é essa marcação, por que um contrabaixo e instrumentos como guitarra e violão também tem uma marcação na 12ª. Por que a 12ª e não a 10ª, que é para ser mais redondo, né? Mais para frente a gente vai discutir então sobre isso, tá? Vá até a 12ª casa. Outro exercício para você fazer junto comigo, ó, é como eu te disse. Pausa, volta, faz junto comigo, volta o vídeo, faz junto comigo, até você ficar confiante para fazer sozinho, tá? Outra variação legal de cromatismo que vai te ajudar muito com a sua coordenação motora é fazer o movimento inverso. O movimento inverso, você sofre um pouquinho mesmo no começo, porque você já vai estar acostumado com o movimento progressivo e agora você vai fazer o regressivo, o ao contrário. Diferente do movimento progressivo, você não vai mais deixar os dedos na casa, porque senão o som não sai, né? Então você vai tocar 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Então fica assim.
Última vez. E do mesmo jeito que o outro exercício, se você tiver tendo dificuldades de fazer na primeira casa, faz a partir da 10ª, faz a partir da 8ª. Você pode subir e fazer aqui, ó, na região mais aguda, que fica um pouquinho mais fácil. Ok? Então, gente, é isso. Os exercícios de cromatismo são esses. Agora eu tenho um segredo para vocês. Nos últimos 10 minutos de todas as aulas, a gente vai passar então para música na prática, para você aprender a primeira música já no primeiro dia de aula. É o seguinte, pessoal que curte um sertanejo, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho mais de paciência só por causa de uma coisa, e é uma coisa boa para os sertanejos. A música sertaneja moderna, hoje ela atingiu um nível de complexidade bem maior do que alguns outros estilos. E por causa disso, nós não temos muitas músicas que dá para se passar no primeiro dia de aula, né? Então, vamos primeiro aprender 2 músicas, uns rockzinhos dos anos 80 e 90, que a gente tem umas coisas mais básicas que dá para aprender mais fácil. Então seria, a primeira é essa aqui. O nome dessa música é With or Without You, do U2. Primeiro, você vai tentar fazer o seguinte. Eu vou escrever também a tablatura aí para vocês, ó. Casa 5 na corda Lá. Casa 5 na corda Mi. Casa 7 também na corda Mi. E casa 3 também na corda Mi. É o que eu te disse, essa música ela é só isso. Você vai aliar isso àquele exercício de alternância de polegar e indicador. O primeiro passo para aprender essa música, então, é ouvir ela e tentar tocar junto só a cabeça das notas. É o seguinte, nesse caso aqui, a nota ela dura 4 compassos. A gente ainda não falou de compasso, eu acho que é muita informação passar para vocês compasso agora, então a gente vai falar sobre isso numa próxima aula. Mas é 4 tempos, como se eu estivesse contando até 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E você vai contar até 4 em cada uma dessas notas. Então fica assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O próximo passo, quando você dominar esse 1, 2, 3, 4, tocando só no 1, é você tocar a nota em cada vez que você falar, em cada número. Então ficaria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alternando sempre os dedos da mão direita. Comigo. Assim como todas as próximas aulas vocês vão perceber, os meus exercícios eles são sempre gradativos. Você só passa para o próximo quando você estiver dando conta de fazer o anterior. Então, não tente só porque é uma música e é legal,
você fazer isso aqui primeiro do que aqueles outros exercícios, do que o cromatismo, do que isso daqui, do que esse daqui sozinho. Então não tente, tá? Porque a ordem dos exercícios segue uma lógica para te ajudar. Se você pular alguma etapa, pode te prejudicar no futuro, você acabar com vícios, tocando errado, e isso atrapalha a sua evolução lá para frente, tá ok? Então só venha para a parte da música quando aprender os outros exercícios passados nessa aula. Essa música, ela na verdade, ela ainda é dobrado o tempo. Então ainda tem um terceiro passo para ela, que é o quê? Quando você conta 1, 2, 3, 4, você dividir isso em 8, na verdade. Então na contagem ficaria 1, 2, 3, 4, mas você está tocando 1, 2, 3, 4, assim como essa mão bateu aqui na perna. 1, 2, 3, 4. Você está tocando, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficaria assim. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Última dica para vocês de hoje é o seguinte: não tente tocar essa música primeiro junto com a música original ainda. Não até você controlar isso aqui. Por quê? Porque a música original é ainda mais rápido do que isso. Então, você ia sofrer um pouquinho para fazer essa música, né? Eu vou colocar ela aqui só para vocês ouvirem. Vamos lá? Vou dar play aqui, ó. Olha como que é. Escuta o contrabaixo. Então é isso. A música é nessa velocidade. Se você se sentir confortável para fazer a música do jeito que ela tá, você então manda bala. Se você não estiver confortável, você então... Então, essa é a música de hoje, With or Without, do YouTube. Se você não estiver confortável para tocar ela junto com a música, espera, estuda e depois passa para a música ouvindo e tocando ao mesmo tempo, tá? Como eu te disse, antes certo e devagar do que rápido e errado. Então é isso, gente. A partir da semana que vem vocês vão ter outra aula aí. A gente dá uma aprofundada na teoria e música no final de novo. Então, um abraço.